E em momento nenhum você conseguiu pedir ajuda a ninguém. Tá? Pelo que você me conta, você tinha poucos recursos já de pessoas próximas para poder pedir um Sim, socorro, alguma coisa assim. E sim. alguém Ele, via? ele me ameaçava que ia tirar minha filha, porque como eu não, meu serviço eu ganhava pouco, eu tinha que pagar aluguel, então o meu salário era muito restrito, eu tinha muita pouca coisa. Então ele tinha mais condições e a mulher dele tinha aceitado, então ele ia me tirar, Gabriel. A mulher dele já Sim, sabia que ele tinha uma filha com você. sim, ele levava a Gabriela lá às vezes. E ela vai. Sim. Ele é dominador mesmo. Aí, tem algum momento entre a primeira agressão e a segunda, demora não? Sim, porque né, enquanto eu morava no porão, ele vinha muito raro lá. Mas mesmo assim, eu tinha muito medo dele. Eu não saía, eu ficava em casa com ela. E aí, quando que vocês vão morar juntos? Qual é esse momento? Quantos anos a Gabriela tinha? Por que que você aceita? Como que foi esse momento? Porque apesar de tudo, eu sempre tive a necessidade de ter alguém que me protegesse. Para mim, ele ia me proteger. Então, apesar de tudo, eu gostava dele. Porque ele ia ser o amigo, o pai que eu nunca tive. E eu ia dar uma família para minha filha. Então, ele era dominador, ele tinha lábio, ele falava, então eu acreditava. Então, acho que a Gabriela tinha 5 anos, 4 anos, 5 anos, a gente morou junto a primeira vez. Mas não deu certo porque eu sabia que ele continuava com o relacionamento com a mulher dele. E nesse período, antes de ele E morar, ela também aceitava ele morando comigo e lá com ela. Então ele dominava as duas. antes de ele morar e nesse período que ele ficou fora, tal, você chegou a ter algum relacionamento com algum outro homem para conhecer alguma coisa melhor que ele, no sentido, porque você me conta aqui o seu relato, é que você só conhece isso. Então, para você, isso é o correto. Não, Você teve algum eu namorado? tive uma, eu tive um namorado, mas ele me obrigou a deixar dele. Eu namorei com ele uns 6 meses, mas ele fez eu deixar do namorado, porque ele disse que ia deixar da mulher e ficar comigo. O Valdemir fez você deixar. Isso. E aí ele vai morar junto. Primeira vez não dá certo, essas agressões eram constantes, porque daí quando ele vai morar junto, ele está lá todo dia. As agressões eram sempre? Como que eram? O que que fazia? Qual era o gatilho para ele te agredir? Se ele tivesse nervoso, se eu dizia que, tipo, quando ele estava lá comigo e com a mulher, voltava com a mulher, então eu dizia que se era para ele ficar com as duas, então eu não queria, então eu era agredida, ele me batia. Isso, nesse período, foi mais frequente. Você pensou em fugir? Eu fugi várias vezes dele. 3 vezes eu fugi dele. Eu fugi, mas voltei. Você voltou porque você quis ou ele foi atrás? Ele foi atrás, daí ele queria conversar, e daí ele prometia que ia mudar. E também porque ele dizia que se eu não voltasse, ele ia me matar e ele ia me tirar a Gabriela. Ele te ameaçava de morte, inclusive. Sim, E o que você acreditava? Você queria acreditar que ele ia melhorar? queria. Era isso que te potencializava de É, voltar? sim, E foram longos anos, porque vocês se foram. conhecem aos 17 anos, então, a sua filha tem hoje 22 anos, hoje, em 2022, a sua filha tem 22 anos. Sim. Ah, nesses 22 anos, depois que ele vai morar com você, era agressão sempre? Você chegou a ter momentos felizes com ele? Sua filha poderia fechar o olho hoje e falar: aquele dia eu fui feliz com meu pai e com a minha mãe? Ou não? Ou até uma Eu pergunta: acho que sim. você sabe o que é Sim. felicidade? Você sabe o que é o bem-estar de ser feliz? Você conhece essa sensação?
É que a gente vivia sempre sob pressão, né? Porque, tipo, ele sempre era aquela coisa, você tinha que mostrar que estava tudo bem para ficar bem. Então, eu tinha que aceitar do jeito que ele queria, como ele queria, que daí ficava bem. Agora, caso eu discordasse de alguma coisa, então a gente tinha que ficar bem para ter o mais ou menos bem. Mas eu sempre estava em pressão, eu sempre estava É, contra a cruz e a espada. ninguém é feliz sob pressão, não existe isso. Você consegue. Ele era diferente na frente dos outros? Quando, sei lá, Sim, vocês se frequentavam, vocês tinham amigos, vocês iam a restaurantes, vocês iam encontrar a família dele, o irmão dele, na frente da sua mãe, não sei se você voltou a ter relação com a sua mãe. Ele era outra pessoa, ele fazia uma máscara. totalmente, totalmente. Algumas pessoas viram como ele era realmente, alguns relataram alguns casos, alguns episódios que aconteceram na nossa vida, como ele realmente era. Mas ele sempre se fazia de bonzinho, sempre ele era um bom homem. Ele chegou a te agredir na frente dos outros? Não me lembro agora, mas eu acho que na frente da minha amiga, sim. Ou seja, tem pessoas que sabem que viram a real Sim, personalidade do Aldemir. Você, sim. as agressões dele eram muito, te deixavam muito marcas? Era no rosto? Ele se preocupava em não te deixar visivelmente marcada? Ou eram Isso. agressões que você tinha que inventar, cair no banheiro, bater a cabeça no armário? Era visível? As pessoas viam que seu marido, Não, ele você, às vezes, às vezes ficava, mas às vezes ele procurava não deixar marcas visíveis. que a roupa Era escondia? mais em braço, onde a gente colocava uma roupa comprida, nas pernas, onde a gente escondia, então. As agressões foram piorando, foram ficando mais pesadas ao longo dos anos, porque ele foi se sentindo mais seguro para fazer isso? Sim. Qual foi a pior agressão que ele fez com você nesses anos? Uma vez que ele tentou me matar e me trancou dentro do quarto, e nós passamos a noite inteira lá, ele dizendo que ia me matar. E a gente passou a noite inteirinha acordado e ele dizendo que ia me matar. E de manhã eu precisava sair trabalhar. Quando passou o ônibus, como a gente morava em uma linha que é sem saída, então o ônibus vai, depois volta. Quando o ônibus passou, aí ele disse: Você vai trabalhar, não fala para ninguém, porque senão quando você voltar eu te mato. Ele ameaçava matar a filha também? Sim. Nesse dia que Ele dizia, ele ele dizia, dizia que se eu não ficasse com ele, se eu não obedecesse ele ia matar a Gabriela, que era o meu bem mais precioso, que ele sabia. Ele tinha ciúmes quando a Gabriela ficou mais mocinha, então a gente, eu e ela era muito amiga, nós somos muito amiga, né? Então ele tinha ciúmes. Então às vezes a gente tinha até que fingir que brigava para ter um bom relacionamento em casa. Nós duas tinha que fingir que brigava para ele ficar mais feliz. Então, para ter um lar um pouco mais harmonioso, era melhor isso do que fingir que eu e ela tava bebendo. Então, quando ele estava por perto, a gente tinha que fingir que estava brigada. Quando ele não estava, então a gente podia ficar mais tranquilo. ele te agredia na frente da sua filha? No quarto, maioria das vezes. E ela ouvia. Você Sim, gritava, você pedia socorro, você já chegou naquele ponto da agressão que você conseguia sofrer calada. eu sofria calada. Que eu não queria que ela sofresse também. Mas ela sabia o que acontecia. Sim. Ela tentou, a Gabriela, sua filha, tentou buscar ajuda, tentou te tirar dali, tentou chamar a Sim. polícia. Ela um dia saiu de casa porque ela não aguentava mais e a gente foi junto, na verdade. Mas ele insistiu para nós conversar e aí ele disse para mim voltar, senão ele matava eu e ela.
Se ele não me matava, então ele matava ela, que era o meu bem mais precioso. Mas ele tinha uma arma? Nesse dia, por exemplo, que ele ficou te ameaçando, ele estava com uma arma, era uma faca, ou era ele? Não. Ele em si já era a arma. Ele era forte, ele tinha muita força. Com a Gabriela, ele foi agressivo também com a sua filha? Algumas vezes, Ele bateu nela? poucas vezes, mas foi Humilhou? menos porque eu não deixava. Eu ia na frente, E a Gabriela sai de casa com quantos anos? 18. E ela foi embora para onde? Ela foi estudar fora? Ela foi para casa de alguém? Ela sai por conta das agressões que você sofreu? Sim, ela foi morar na casa, no porão da minha patroa, porque a gente não tinha condições de pagar um lugar para ela, então ela foi no porão da minha patroa que eu trabalhava. Minha patroa tinha um porão e a gente pediu para ela se ela podia ficar lá até ela se organizar em algum lugar. E ela nunca Ela mais já voltou. trabalhava, nunca mais voltou. E nunca mais falou com o pai. E com você, vocês tinham uma relação, vocês mantiveram. Sim, escondida do pai dela, mas O pai dela, o Valdemir, ele chegou a procurar a filha? nunca. Você, ao longo dos anos, você continuou estudando, você trabalhava com o quê? Porque você está lá desde criança, a própria escola é difícil para você poder ir. Você fez, o que que você faz? Você trabalha com o quê? Como você conseguiu completar a escola? Quando a gente foi para o interior, a gente começou com vaca, comprou vaca de leite, né? Então eu trabalhei com vaca de leite lá. Então teve um dia que várias vezes eu pedi para voltar a estudar, e ele não me deixava. Até que um dia eu me impus e disse que sim, que eu ia voltar a estudar, e eu voltei. Daí eu acabei o SEJA e fiz a faculdade. Mas você é formada. Eu sou professora, sou pedagoga, Uau, você conseguiu fazer o terceiro grau. sim. Parabéns, porque tem gente com menos dificuldades que a sua que não faz, não termina, e você viu o estudo Mas como. a Gabriela me ajudou muito. Eu me lembro que, porque assim, para mim estudar, para mim trabalhar, como sempre, eu sempre tive que deixar tudo impecável. Então a gente corria contra o tempo, né? A Gabriela trabalhava fora, estudava e ainda me ajudava com as vacas. Porque teve uma época ali que eu tive que ir uns 2 meses, que eu fazia o SEJA, então eu fazia de tarde e de noite. Então eu saía de tarde, meio-dia e não voltava, né? E ela tinha que tirar leite, ela tirava leite de 12, 13 vacas. Ela saía do serviço e tirava leite, porque o Valdemir tirou uma vez leite só. Ele só surrava as vacas e daí não dava certo. Então a Ele Gabi batia, tirava ela. ele batia nas vacas? Sim. Porque ele não gostava de tirar leite, ele ficava nervoso, porque daí eu tinha saído, então, enfim, que daí a Gabriela tirava. A Gabriela conseguiu estudar? A sua filha conseguiu ir para a escola? Sim, vai fazer, falta mais um ano de farmácia para ela, tá fazendo faculdade. Legal. Farmácia, legal. E aí o tempo foi passando, as coisas foram piorando. Como que estavam esses últimos meses? Vocês estavam onde? Vocês estavam em Lacerdópolis, é isso? Isso. Até agora é tanta coisa que passa, que tem passado, né? Mas chegou um dia que eu trabalhei escondido do Valdemir. Como Porque daí professora? então ele me liberou para trabalhar meio-dia, né? E daí eu trabalhava meio-dia. E daí surgiu a oportunidade de eu trabalhar mais meio período, que me chamaram na escola, né? No começo da faculdade, então eu fazia estágio. Só que ele não me deixou, né? Então, como ele trabalhava o dia todo, eu trabalhei 2 meses e meio escondido. Tanto que uma noite eu me lembro que eu fui trabalhar, ele não tinha horário naquela época, ele trabalhava, tipo, eu saía de tarde e de noite, assim, e ele estava trabalhando.
e eu fui trabalhar de noite, que daí esse serviço que eu arrumei foi na escola e eu trabalhava tipo 3 tardes e 2 noites, que daí tinha que fechar o meu horário, que eu tinha que fazer 30 horas semanais. E então eu fui trabalhar uma noite e eu não fui na faculdade. Eu, em vez de ir para a faculdade, eu fui trabalhar, né? E de repente ele estava na frente da faculdade me esperando para me pegar. E eu estava trabalhando em Lacerdópolis, e a faculdade era em Arnaldo Oeste. E daí eu tive que pedir para uma amiga minha me levar até lá, escondido, nas pressas, porque eu disse daqui a pouco acaba a faculdade e eu preciso estar lá, né? E daí ela disse que nunca viu isso, né? Que, tipo, já viu de tudo, pessoas se escondendo porque estavam em volta, aprontando, agora não se esconder por trabalhar, né? Olha, E eu me lembro de 2 meses e meio escondido, porque ele era obsessivo, ele não queria que eu trabalhasse mas ele o não dia queria que você todo. trabalhasse porque ele tinha ciúmes? Ou ele tinha medo que você conseguiria dinheiro, progredir e cair fora? Isso, também. E por ciúmes também, né? Que ele era muito ciumento. Você não podia ter amigos homens de jeito nenhum. Não, nem pensar. Vocês tinham mais... Mulheres também ele tinha ciúmes. Se eu tivesse uma amizade muito grande com uma mulher que ele soubesse, assim, várias vezes ele dizia, ele reclamava, ele falava para a pessoa, não, porque vocês são lésbica, porque você está querendo roubar minha mulher. Ele já fez isso também. Você confrontava ele? Às vezes. Você falava, Mas muito pouco, porque se eu confrontava era pior. Se eu confrontava, minha vida virava mais inferno ainda. Então, era melhor eu me calar e só escutar. porque você foi fazendo faculdade, você foi até intelectualmente ficando mais desenvolvida. Nesse período todo, você não vai, você chega a fazer algum boletim de ocorrência contra ele? Você chega a procurar a polícia? Você chega a procurar ajuda pelas agressões Fiz. que não paravam? Eu fiz um boletim de ocorrência em 2019, mas o que é um boletim de ocorrência hoje? Eu pedi medida protetiva, mas o que é um boletim de ocorrência? Você conseguiu a Não é medida nada. protetiva? Sim, mas o que que a polícia não ajuda em nada? Tipo, vamos dizer assim, a mulher vai lá, faz um boletim de ocorrência e daí? Ah, se o homem chega lá e te agride, aí você chama a polícia até a polícia chegar, você tá morta. Essa é a realidade. É ou não é? Você É chegou, assim. você chegou a tentar se organizar para fugir de vez, para ir embora, para... Sim. Pedi ajuda até para uma amiga minha lá do Florianópolis para me fugir, mas. Ai, é muito medo. Eu sabia que ele ia me encontrar e as coisas iam ser pior, ele ia acabar me matando. Então, acabei desistindo, mas pedi sim ajuda várias vezes Você, para amigos. você acreditava mesmo que a sua vida estava na mão dele, né? Sim. Ele conseguia. Então, eu fiz o boletim de ocorrência e depois que eu saí de casa, pedi a medida protetiva, ele pediu para conversar e me obrigou a tirar um boletim de ocorrência. Vocês se casaram quando? A gente se casou no dia 27 de setembro desse ano, porque como o pai dele faleceu, tem as terras lá em inventário, e ele tinha vontade de comprar as terras, então a gente casou para juntar as folhas de pagamento e fazer um financiamento para poder comprar as terras. Então vocês se casaram neste ano, 2022, há pouquíssimo tempo. Sim, mas foi por esse motivo, e daí também para ter, o que eu posso dizer, para quando eu precisasse alguma coisa, eu poder fazer por ele, tipo, sair quando ele ia consultar, acontecesse alguma coisa, porque o nono ficou doente, meu sogro, e eu não conseguia acompanhar ele porque eu não posso, como eu não tinha o sobrenome do Eckler, eu não era casado no papel, então eu não tinha esse direito, né? Tanto que o nono faleceu, eu não tive direito do luto também, então, por esse motivo, e mais pelas terras, né? Que daí a gente ia fazer financiamento. Entendi. E você não pôs o sobrenome dele? Coloquei. Ah, você tem o sobrenome dele?
no seu. Sim. Ah, se não colocasse, A sua filha tem também? sim. Ele registrou ela já tinha, eu acho que uns 9 anos. Foi um pouco antes da gente ir para o interior. 9, 10 anos foi quando ele registrou ela. Porque ela tinha muito sonho de ter o sobrenome Wakeling. Ela queria ter o nome do pai na certidão, né? Porque não tinha o nome do pai. Você quer ser igual aos outros, você quer ter a sua carteira de identidade com o nome do pai e da mãe. Isso é legítimo da sua filha. Você faz esse boletim de ocorrência em 2019. As coisas pioram depois ou ele dá uma acalmada? Ele até deu uma acalmada 1 mês, 2, mas depois Volta tudo. pior, pior. E você? Pioram porque daí a Gabriela não estava mais em casa também, então era só eu e ele dentro de casa. Uma pergunta, a pandemia piorou? Porque Piorou. você tinha que ficar mais tempo em casa com ele? Sim, piorou. Piorou.